Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom ter você aqui com a gente no estudo da lição. E a gente está estudando a lição 7. Para quem está acompanhando durante a semana sabe que o tema está sendo bastante legal. E hoje o tema ele vai ser, eu acho que vai ser o mais importante, porque a gente viu o retrato do amor, o retrato de um monte de coisa, e hoje a gente vai ver o retrato de Jesus. Mas antes da gente entrar no tema, vou apresentar aqui os nossos convidados e amigos. A gente está aqui com a Iris. Como é que você está, Iris? Tô bem, tô muito feliz para estudar esse tema que Gostou? vai falar um pouco sobre Jesus, né? E sobre o amor que ele representa por todos nós. Poxa, louvado seja Deus que o tema é legal. E um convidado que já é de casa também, um amigo, um irmão querido. A gente está muito feliz de te receber aqui, eu em particular, né? Um irmão, como eu disse, Henrique, da Igreja do Mer. Dispensa comentários, se você não sabe quem ele é, volta lá no início da semana para você recordar os assuntos que já foram estudados até aqui e saber um pouquinho mais sobre ele. Mas, Henrique, quem que você é? Fala isso sucintamente. Quem sou eu? Eu sou um pecador, salvo pela graça de Cristo. Eu amo falar de Jesus, é o que eu vou fazer pela eternidade, e todos nós também, né? Amém. Eu sou da Igreja do Meia, tenho muito carinho pela minha igreja e senti desde que eu me converti a Cristo uma vontade tremenda de pregar, de falar da sua palavra, falar de Jesus. É a minha missão de vida. E eu sou grato a Deus pela oportunidade que eu tenho de falar da sua palavra e do Senhor Jesus. Amém, louvado seja Deus por isso. Se você ainda não curtiu na confiança, considera curtir no final do vídeo. Deixa o seu comentário, segue o canal e compartilha com um amigo seu se você gostar. Se você não gostar, deixa no comentário por que não gostou e como a gente pode melhorar para a gente avançar falando do nosso amigo Jesus, né, de uma forma melhor e mais especial. Então vamos lá, para a gente não perder o principal, né, que é o pão da vida. A gente durante a semana falou sobre um monte de tema e hoje eu acho que vai ser o tema central, né, o retrato de Jesus. Nesse retrato de Jesus, como é que a gente consegue compreender as lições anteriores? Fala com a gente. É curioso que quando a gente fala de 1 Coríntios 13, né, o capítulo do amor, a lição trouxe uma ideia muito interessante. Quando Paulo estava escrevendo 1 Coríntios 13, é como se ele estivesse pensando em Jesus e colocando no papel. Pois Jesus, ele é a expressão máxima do que é amor. Jesus sintetiza a lei, né? Qual o resumo da lei, dos 10 mandamentos? Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo, não é isso? Então, sem querer aqui simplificar nosso bom Deus, mas os 10 mandamentos é Deus na teoria. Dizem que um bom mestre não basta saber bastante, tem que saber explicar e resumir o que sabe. Para os que não sabem, como nós, né? E Deus é o melhor mestre de todos. Então, Deus é infinito, onipotente, onipresente, insondável, mas ele se resume em 10 regras. Que Jesus resume em 2. Ame a Deus, acima de tudo, e o próximo como a ti mesmo. E é como se os 10 mandamentos fossem Deus na teoria e Jesus, Deus na prática. Então, tem aquela famosa pergunta que Filipe fez a Cristo. Jesus, nos mostra o Pai. E eu imagino o Senhor Jesus, né, que é só uma brincadeira, colocando a mão na testa, assim. Humanamente falando, né? Humanamente falando, botando a mão na testa de tanto tempo eu estou convosco, você ainda não percebeu que quem vê a mim vê o Pai. Pois eu sou o Deus encarnado. Jesus, se eu quero ver o Pai falaria para mim, olha para o meu filho. E falamos tanto do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo vem ao nosso coração e fala, olha para Jesus. Senhor, manda um anjo aqui para me proteger. Esse anjo vai falar, ora Jesus. Jesus é Deus revelado, não só para os seres humanos, como para os anjos, todo o universo. E o retrato de Cristo é o retrato do Pai. Até o professor Rodrigo Silva, ele tem um comentário bem interessante em que ele fala de que o ser humano ele coloca uma máscara para se esconder. Só que Deus é tão grandioso e nós tão pequenos que ele precisa colocar uma máscara para se revelar. Pois eu não aguento a total presença da sua glória, muito menos como pecador, né? Deus é grande demais até para os santos anjos. Imagina para
uma formiga pecadora como eu. Então ele tem que se esvaziar de si mesmo. E o filho esvazia de todos os seus, não deixa de ser divino, mas seus poderes e privilégios divinos. E ele eu falo com respeito, tá? Não quero aqui blasfemar o Senhor Jesus. Ele se rebaixa ao nível humano para que o humano possa entender a Deus. Então quem vê a mim vê o Pai. Então quando eu falo do retrato de Cristo, 1 Coríntios 13 é como se Paulo estivesse colocando no papel quem Jesus é. Jesus é paciente, ele é bondoso, ele se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Então nós vemos características do amor revelado em Cristo. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, Daniel e Iris, né? O amor não deve ser apenas dito. Acho que eu citei isso outra vez, né? Deve ser expresso. Tem até um famoso livro das 5 linguagens do amor, né? É um livro bem famoso. Eu brinco aqui, minha amada esposa, orem por ela porque eu não sou fácil. Eu brinco que minha esposa tem umas 27 linguagens do amor. Mas então eu tenho que falar, tenho que dar presente, tempo de qualidade, atos de serviço, enfim, as linguagens do amor. Tem outra que me falha a memória. Mas então não basta dizer que eu amo, eu tenho que expressar isso de forma prática. E a maior expressão de amor que existe é o sacrifício. É a negação do eu, do ego, do seu próprio desejo, do seu próprio interesse. E existe maior expressão de amor do que a vida de Cristo? O Pai deu o Filho, que é o maior sacrifício que ele podia fazer. E eu ouso dizer, eu corro o risco aqui de dar umas blasfemadas, mas a intenção é boa. Sim. Se bem que de boa intenção, sabe que aqui o lugar está cheio, né? Complicado. Ou como dizem os ingleses, né? A estrada para o inferno é pavimentada por boas intenções. Mas uma boa intenção aqui, eu ouso dizer que seria menos difícil o próprio pai sacrificado que dá o filho. Porque você vê isso em exemplos humanos. De um filho, uma filha doente no hospital e uma mãe orar: Senhor, me troca de lugar com ela. Então, Deus fez o maior sacrifício. E Jesus também, porque ele saiu do céu, e quando a gente for para lá, a gente vai ver o que ele largou. Ele saiu do céu, esvaziou de todos os seus privilégios divinos, não deixou de ser Deus, mas nunca usou o seu poder divino em benefício próprio. Teve uma vida perfeita, sem pecado, morre abandonado, torturado e humilhado na cruz. Então, assim, é a maior expressão de amor possível. Eu vejo em quê? Vejo em Cristo. E eu ouso dizer como uma infeliz propriedade que eu tenho, como ex-ateu, que o argumento de Deus não é você ter uma vida próspera ou angustiada. Não seriamente. O argumento que Deus é bom é olhar para o seu filho, olhar para o sacrifício do seu filho. Esse é o argumento que Deus tem. É a carta mais poderosa que Deus tem a nos dar, olha para o meu filho. Por que as coisas não acontecem como eu queria que acontecessem? Não sei. Muitas coisas difíceis acontecem porque eu erro e faço escolhas ruins. Outras acontecem mesmo fazendo tudo que é certo. Eu vivo num mundo de pecado. Então, fazendo tudo certo, eu também vou sofrer. Mas o argumento de Deus, da sua bondade, não é a prosperidade nessa vida. O argumento de Deus é Jesus na cruz. É o meu argumento. É a minha maior evidência de que Deus é amor. Olhe para o meu filho e olhe o que ele fez no Calvário. Por você. Esse é o meu argumento. Se esse meu argumento não te satisfaz, Deus não tem mais nada para te oferecer. Porque quando ele deu Jesus, deu tudo. Jesus, o retrato de Cristo é o retrato do Pai, que é o retrato do amor divino. E é o maior argumento que Deus tem de que Deus é bom. E um dia todo joelho vai se confessar isso. E nós, pela fé, confessamos nessa vida que Deus é bom. Amém. Privilégio. E é um apelo que eu faço a todos, né? Vou profetizar aqui já para terminar. Vou dar uma profetizada aqui, hein? Não sou pentecostal não, mas vou dar uma profetizada aqui. Brincadeiras à parte. Fica à vontade. Quem estiver ouvindo, você vai se ajoelhar
e vai confessar que Jesus é rei. Amém. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Tem um lado bom e um lado ruim. Você vai confessar que Deus é amor. O nosso apelo, o apelo do Espírito Santo à nossa consciência é: faça isso nessa vida. Porque um dia, querendo ou não, seja do lado de dentro da cidade ou do lado de fora da cidade, todo joelho, santo ou pecador, seja um anjo que nunca caiu, um demônio caído, seja um ser humano resgatado ou um ímpio perdido, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Deus é amor. Amém. Oh, O glória. papel do evangelho é que as pessoas confessem agora que Deus é amor, enquanto ainda dá chance, porque ao confessar que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele salva, você tem uma oportunidade de ser transformado por Ele. Então, aproveite agora, enquanto você ainda está vivo, confesse a bondade, o amor, a misericórdia e a justiça de Cristo. Amém. Amém. Porque isso é para isso que existimos, para sermos testemunhas de quem Deus é. Amém. Não espere ser tarde demais para isso. Exatamente. Porque a gente tem essa vida justamente para tomar essa decisão. O Senhor nos criou para que a gente o adorasse, o contemplasse. E como o Henrique falou, Jesus gabaritou 1 Coríntios 13, todas as características ele tem. Eu vou ler alguma delas aqui que a lição vai tratar. Vai dizer que Jesus é paciente, é bondoso, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo suporta e também tudo crê. Então, que a gente realmente venha ter essa reflexão de que a gente precisa buscar ter as mesmas características que Cristo tinha. Não é fácil, justamente pela gente ter essa natureza pecaminosa, a gente vai sempre tender pelo lado da carne, mas que a gente possa buscar essa revelação na vida de Jesus, na vida e na obra de Jesus, que tudo que ele fez foi tudo por amor, por nos amar, e assim a gente possa também retribuir esse amor dele, não é mesmo, Daniel? Amém. Amém. Então, para encerrar, ou não? Fica até difícil a gente falar alguma coisa, né? Porque Quando a gente tá fala tudo de lá. Jesus, a gente fica até constrangido. Né? Verdade. Pensando no sacrifício, no amor. E o importante é só frisar, né, que Deus ele não tem amor, ele é amor. Então, ele vai muito além do conceito literário, ou quando a gente vai tratar filosoficamente de, né, vai conceituar amor, ele vai muito além disso. Então, eu acho que é um privilégio a gente se sentir amado por esse Deus tão perfeito. Amém. Então, vou pedir para Iris orar pra gente terminar bem essa lição. Vamos orar assim. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez vendo o retrato do Senhor Jesus sendo puro amor, o amor mais sincero, mais puro, mais verdadeiro que pode existir. Que o Senhor possa nos encher desse amor pelo nosso próximo, que a gente possa a cada dia mais te amar e assim aprender a amar o nosso próximo da forma que 1 Coríntios 13 nos ensina. Essas lindas palavras que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever e que venha servir de reflexão nossa diária nas nossas atitudes. Como o Henrique falou, amor é muito mais do que falar que ama, mas sim provar nas atitudes, provar nas ações, nos atos, que o amor existe, que o amor pode ser algo vivido plenamente de forma santificada. Que o Senhor possa nos ajudar a sempre termos esse amor puro e firme no nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, se você gostou dessa lição, agora sim, você pode deixar o like, porque realmente foi edificante. Compartilha com o irmãozinho da fé seu e vamos seguir juntos nesse estudo, porque o objetivo é só um: nos aproximar de Jesus e compartilhar desse amor dele. Porque se ele é o retrato perfeito do amor, que a gente compartilhe o amor em um tempo que o amor está se tornando cada vez mais raro, né? Que a gente possa perdurar e continuar nesse caminho e esperar o dia da vinda dele com alegria, para a gente ajoelhar e reconhecer que ele é digno, que ele é bom, que ele é santo, com alegria, não com tristeza. Então, Deus te abençoe e um dia abençoado para vocês.